Bem-vindo a mais um vídeo do canal Mestre da Riqueza e no vídeo de hoje vou falar para você top fundos imobiliários, né? São os meus preferidos, que eu acho que todo investidor deveria ter na carteira. Agora, de bônus, ainda vou falar para vocês 3 REITs, tá? Lembrando que o REITs, né, são investimentos imobiliários, são similares aos fundos imobiliários lá nos Estados Unidos. A diferença é que os REITs, eles podem captar empréstimos, diferente aqui do Brasil, tá? No Brasil, o gestor de fundo imobiliário, ele não pode captar empréstimo para comprar imóveis, shoppings e tal. Ele tem que fazer subscrição, né? E aí é um processo muito mais complicado do que você ir num banco, tirar um empréstimo. Muitas vezes, né, os gestores dos REITs lá nos Estados Unidos, que funcionam inclusive como ações e não como fundo imobiliário, ele pode captar empréstimo a juros baixíssimos e investir em outro país, comprando imóveis ali com aluguéis mais caros do que ele está captando ali, né? Ou seja, vai receber mais aluguel do que vai pagar de juros. Então é um negócio muito interessante lá nos Estados Unidos, tá? São similares aos fundos imobiliários. Então nesse vídeo você vai sair daqui com top fundos imobiliários e top REITs também, que pagam inclusive dividendos mensais, tá certo? Mas antes de mais nada quero falar com você sobre um vídeo que eu fiz e que deu aí muita coisa o que falar, né? Muita gente me xingou, outros me apoiaram. Enfim, eu falei sobre a bolha imobiliária. Vou deixar o card aqui para você assistir depois, onde eu falo o seguinte, que imóveis estão aí ficando muito caros no Brasil. E aí, meus amigos, realmente a gente pode ter uma bolha imobiliária, quando você tem muito imóvel vago, porque não tem pessoas querendo comprar ou pagar aquele preço, tá? Mas quero deixar claro para você que eu penso sobre uma bolha imobiliária em imóveis residenciais, tá? Não tem nada a ver com os imóveis que a gente vai falar de fundos imobiliários, que muitas vezes são de shopping center, lajes comerciais, galpões logísticos, muito pelo contrário. Esses imóveis ainda têm muito espaço para se valorizar. Tá? Já imóveis residenciais, a gente vê que em vários estados aqui no Brasil, né, eles já ultrapassaram o valor de uma média aceitável, subiram demais. Tá? E aí, meus amigos, o que a gente tem que pensar? Nós temos muitas construtoras, o mercado de construção está muito forte no Brasil, estão derrubando casa para lá, casa para cá, levantando prédio, torres altíssimas. E aí, como é que ficam os prédios mais antigos? Né? Porque vai ter que baixar o aluguel ou vai ter que vender mais barato, porque nós temos imóveis novos sendo lançados naquela cidade. Outro ponto, a cada dia que passa, o brasileiro ele vem tendo menos filho, tá? Então a tendência é que a gente tenha menos pessoas no futuro procurando imóveis. Então quando você tem uma oferta muito grande de imóveis, né, e uma baixa procura, uma menor procura, esses imóveis têm que baixar o preço, tá certo? Foi isso que eu quis dizer, né? Até quero saber a sua opinião. Como é que você enxerga tudo isso aí na sua cidade? O que está acontecendo no seu estado? Comenta aqui embaixo comigo também, é muito importante a sua opinião aqui no meu canal. Mas vamos lá, o primeiro fundo imobiliário que eu trago aqui como meu queridinho, né, um dos meus preferidos é o BTLG11, é um fundo imobiliário de galpão logístico. Lembrando que os galpões logísticos estão sendo muito procurados. Por quê? A gente tem hoje muitas empresas de tecnologia que já nem alugam uma loja para vender direto ao consumidor. Por exemplo, você tem a lojas Renner que vende direto e entrega na sua casa, você tem Magazine Luiza que entrega direto na sua casa, você tem a Amazon que entrega direto na sua casa, e justamente essas empresas, elas têm galpões logísticos ali, são locadoras, elas locam galpões logísticos para colocar toda a sua estrutura, né, todos os seus equipamentos, né, os seus produtos, para entregar direto ao consumidor final. Ou seja, dessa forma eles economizam bastante com aluguel de espaço, segurança, seguro, funcionário, comissão de funcionário, problema trabalhista. É muito mais prático você vender pela internet e entregar direto na casa da pessoa. Porém, nós temos também que lembrar que uma certa concorrência existe, né? Magazine Luiza, com Casas Bahia, com Amazon, com Mercado Livre. Então, quem tem um galpão mais privilegiado, mais bem localizado, que faça com que a entrega chegue na casa da pessoa de forma mais barata e mais rápida, leva vantagem. Então, os fundos imobiliários que têm bons galpões logísticos nas melhores cidades, nas melhores localidades, ganham muito com isso, tá? E o BTLG11 é um caso específico que eu gosto muito dos seus galpões e das suas localidades que estão ali inseridos, tá? Vamos falar então do BTLG11? Ele é um fundo imobiliário, como eu disse, de logística, indústria e galpões, né? Ele é um fundo de tijolo que investe em imóveis físicos, tá? Nós temos uma vacância hoje, ou seja, o quanto dele está vago para alugar? Apenas 2%, tá? Então são vários imóveis e apenas 2% está disponível para alugar, ou seja, são imóveis de altíssima qualidade e o gestor vem fazendo um bom trabalho, tá? Hoje nós temos mais de 370 mil cotistas no fundo para um valor patrimonial de 4,4 bilhões de reais. E hoje a cota do BTLG11 está custando R$
R$26, tá? Nos últimos 12 meses o fundo pagou 9,7% em dividendos e o seu preço sobre valor patrimonial está em 0,93. O que é o preço sobre valor patrimonial? Né? Abaixo de 1 significa que nós estamos comprando as cotas do fundo mais baratas do que realmente elas valem, tá? Em 1 nós estaríamos pagando justo, ou seja, eu estou te comprando um galpão logístico, ele vale 1, eu estou te pagando 1, tá? Acima de 1 você estaria me vendendo mais caro e aí eu não aconselho você a comprar. Bom, e nos últimos 12 meses as cotas se valorizaram cerca de 3%. Bom, seguindo aqui, vamos dar uma olhada nos dividendos históricos do BTLG11. Atualmente ele pagou 9,7%, como nós já falamos, mas a média dos últimos 5 anos, e isso é importante a gente entender, se o gestor, se o fundo imobiliário, ele vem pagando em linha, né? Ou ele paga muito num ano, paga pouco no outro, e aí não faz muito sentido para mim investir. Bom, ele vem pagando 9,82%, né? Então ele vem pagando uma média muito interessante aqui para um fundo imobiliário de tijolo, tá? E a tendência é que possa subir esses dividendos aí com a valorização dos imóveis. Bom, seguindo aqui a listagem de imóveis, nós temos 21 galpões em São Paulo, que é a principal localidade hoje, se a gente pensar no e-commerce, nas indústrias. Nós temos um galpão no Rio de Janeiro, um em Pernambuco, um em Minas Gerais, um no Ceará e um em Santa Catarina, nas melhores localidades possíveis. Bom, o segundo fundo imobiliário que eu trago para você é um fundo imobiliário de shopping center, tá? O brasileiro que ama shopping center, o shopping center nunca vai deixar de existir, porque ele não funciona apenas como um espaço para você ir lá e comprar roupa. Muito pelo contrário. Você tem estacionamento, você tem restaurantes, você tem academia, você tem cinema, você tem boliche. Então hoje o shopping ele funciona muito mais como um centro de lojas, mas como um centro de confraternização de pessoas. E as pessoas gostam muito, até porque no shopping você pode se considerar teoricamente mais seguro do que andando na rua para lá e para cá com o seu carro. E a gente sabe que o Brasil, infelizmente, oferece muito problema com a criminalidade, né? Bom, vamos falar então do XP-ML11. Hoje custando uma cota R$ 96, pagou nos últimos 12 meses 11,34% em dividendo, tá muito atrativo o dividendo do XP-ML11. E o seu PVP, que eu já expliquei, caso você não tenha visto, volta lá no primeiro fundo imobiliário, né? O PVP está em 0,83, mostrando que estamos aqui em uma belíssima oportunidade de comprar cotas do XP-ML11 mais barato, tá? Bom, e o fundo caiu 9,6% aqui nos últimos 12 meses e a gente sabe muito que os fundos imobiliários, já falei muito isso aqui no meu canal, eles caíram recentemente, abrindo grandes oportunidades porque a renda fixa está pagando muito, né? A gente tem uma taxa de juros hoje no Brasil alta, né? E as pessoas acabaram se assustando com os fundos imobiliários caindo, acabaram migrando para renda fixa e aí, vem aquele efeito manada, muitas pessoas fazendo cagada também, vendendo seus fundos imobiliários na baixa para comprar renda fixa. E eu já vim alertando vocês que os fundos imobiliários estavam muito baratos, ainda estão baratos, mas muitos já estão aí em fase de recuperação se valorizando, tá? Bom, o XP-ML11, como eu falei, ele é um fundo de shoppings e varejo, um fundo de tijolo, tá? Tá com uma vacância também baixa, apenas 4% das lojas estão desocupadas, são mais de 567 mil cotistas hoje no fundo, né? E 6,4 bilhões de reais aqui é o valor patrimonial do fundo. Vamos dar uma olhada nos dividendos históricos? Atualmente ele pagou 11,3% e na média dos últimos 5 anos 8,87%. Só um detalhe, aqui a gente ainda considera o ano de 2020, foi o ano de pandemia, os shoppings ficaram fechados, o XP-ML11 não conseguiu remunerar como deveria os seus cotistas e aí a média dos últimos 5 anos fica atrapalhada. Mas eu consideraria uma média aí para os próximos anos muito próximo a 11%, quase 1% ao mês. Lembrando que os dividendos pagos pelos fundos imobiliários, eles são isentos de imposto de renda, tá? Vamos dar uma olhada na listagem de imóveis, são 11 imóveis em São Paulo, 4 no Rio de Janeiro, 2 shoppings em Minas Gerais, 2 na Bahia, e aí nós temos um shopping no Paraná, um no Rio Grande do Sul, um no Amazonas e um no Rio Grande do Norte, tá certo? E antes de falar que o terceiro fundo imobiliário, já aproveita, se inscreve aqui no canal Mestre da Riqueza, aproveita para dar uma força aqui para o nosso canal, é muito importante a sua presença aqui no canal, tá muito difícil crescer ultimamente aqui no YouTube e a gente conta muito com a sua participação. Então se você está gostando do meu conteúdo, já aproveita e se inscreve aqui, tá certo? E de quebra, se puder deixar o curtir aí também, aperta o joinha que eu vou te agradecer muito. Bom, vamos falar agora de um fundo imobiliário de renda urbana. Quando eu falo renda urbana, o que seria? São fundos imobiliários proprietários de grandes espaços que eles vão locar para grandes lojas, tá? E quando eu falo grande, é grande mesmo. Por exemplo, supermercados como Pão de Açúcar, como Dia, essas empresas, elas precisam de grandes espaços e bem localizadas para atender o seu cliente. E o TRXF11 tem muitos imóveis desse potencial.
tá? Então se a gente olhar que hoje uma cota do TRXF11 está custando cerca de R$100, nos últimos 12 meses pagou um super dividendo de 12,66%, mais de 1% isento de imposto de renda por mês, o seu PVP me mostra que ele está no valor justo, tá? 0,99, falei dele aqui há um tempo atrás, estava mais barato, mas ainda está num valor bem atrativo. E nos últimos 12 meses ele subiu 0,58%, tá? O TRXF11, ele é um fundo híbrido, né? Um fundo de tijolo que investe em grandes lojas para supermercados, para grandes lojistas, como eu falei. A sua vacância está muito baixa, quase 0%. Hoje quase todos os imóveis alugados, são mais de 184 mil cotistas investindo num fundo que tem um valor patrimonial de 2 bilhões de reais. Olhando aqui hoje os dividendos históricos, a gente vai ver um dividend yield atual, como nós falamos, de 12,6%, mas a média nos últimos 5 anos também vem muito perene, ali em 12%, tá? Olhando aqui os imóveis do TRXF11, como eu falei, são vários imóveis, são 26 lojas ali em São Paulo, 6 em Goiás, também é um grande centro, muito rico, Goiás, né, aqui no Brasil. Aliás, um abraço aí para Goiânia, uma cidade que eu gosto muito. 5 imóveis em Pernambuco, 4 na Bahia, 4 no Rio de Janeiro, 3 no Pará, 3 na Paraíba, 2 em Sergipe, 1 no Maranhão, 1 no Ceará, 1 em Santa Catarina, 1 em Minas Gerais e 1 no Piauí. É imóvel pra caramba aqui no TRXF11. E agora nós vamos falar de um dos primeiros fundos imobiliários que eu tive na minha carteira, que é o KNRI11. O KNRI11 ele é um fundo híbrido. O seu gestor, que aliás é um ótimo gestor, ele pode investir tanto em galpões logísticos como em lajes corporativas, tá? Se você não sabe o que é laje, imagina aí quando você passa no Rio de Janeiro ou em São Paulo, aqueles centros empresariais, aqueles prédios espelhados, maravilhosos, né? Aí você pensa, pô, quem que tá trabalhando lá? Aqueles andares inteiros são chamados de lajes comerciais. E é isso que o KNR11 também investe. Parte em galpão, parte em laje comercial, tá? Hoje a cota do KNR11 está em R$ 136, tem pago aqui um dividend yield de 8,83% nos últimos 12 meses e ele é considerado um fundo imobiliário extremamente high grade. Quando eu falo isso, ele é um fundo imobiliário extremamente seguro, né, mas que paga um pouco menos de dividendo. Porém, são ótimos dividendos considerados para fundo imobiliário de tijolo, até porque é isento de imposto de renda. O seu PVP, preço sobre valor patrimonial, me mostra que ele está super barato, abaixo de 1, considerado muito atrativo, 0,84, e tem uma variação negativa aqui nos últimos 12 meses. O fundo caiu bastante, principalmente porque tem lajes corporativas, caiu 11,15%. Quando eu falo lajes corporativas, o que acontece? Nós estamos com um cenário econômico no Brasil com uma inflação alta, juros altos. Isso faz com que as empresas captem menos empréstimo, porque os juros estão altos. Então, se a gente considerar que uma empresa hoje vai captar menos empréstimo, ela vai investir menos, e ela vai contratar menos pessoas. Teoricamente, ela precisaria de menos laje corporativa, né, para alocar os seus funcionários. Por isso que o mercado puniu demais aí o mercado de fundos imobiliários de lajes corporativas e também o KNR11 acabou apanhando por isso, tá? Mas a gente sabe que a economia é cíclica, uma hora vai voltar, né, a taxa de juros a cair e a tendência é que esses fundos imobiliários subam. Bom, olhando aqui o KNR11, né, como eu falei, ele é um fundo do segmento híbrido, um fundo de tijolo, tem uma vacância super pequena também, 2,78%, quase todos os imóveis estão alugados, são mais de 291 mil cotistas para um valor patrimonial de 4,5 bilhões de reais. Olhando aqui os dividendos históricos, a gente vai ver atualmente 8,83% e uma média de 8% nos últimos 5 anos, também vem pagando super em linha. Já a listagem de imóveis, são 15 imóveis em São Paulo, 4 no Rio de Janeiro e 2 em Minas Gerais. Bom, vamos entrar agora para falar de um fundo imobiliário de papel. Quando eu falo fundo imobiliário de papel, é um fundo imobiliário que investe em ativos de renda fixa, os famosos CRIs, que são certificados de recebíveis imobiliários, tá? Não te aconselho a investir em CRI sozinho, direto no seu banco. Melhor investir por fundo imobiliário, porque os gestores sabem melhor para quem estão emprestando o seu dinheiro, é mais seguro. É a minha opinião, tá? Ao respeito à sua. Bom, trago aqui o KNCR11, também o mesmo gestor ali do KNR11, né, do grupo Kinea. Hoje uma cota está custando R$100 aproximadamente, o fundo pagou nos últimos 12 meses 11,64%, isento de imposto de renda, o seu PVP está em 1, ou seja, está negociando no valor justo e nos últimos 12 meses o fundo subiu 9,4%. Como eu falei, ele é do segmento de títulos e valores imobiliários, ele é um fundo de papel, ele não tem vacância porque ele não tem imóvel físico, só investe em produtos de renda fixa e o número de cotistas aqui são mais de 387 mil cotistas por um valor patrimonial de 7,7 bilhões de reais. Tá olhando aqui os dividendos históricos, o fundo pagou atualmente 11,64% e uma média dos últimos 5 anos de 11,58%. Mas vamos lá. Como prometido, não acabou o nosso vídeo aqui, falei de top fundos imobiliários, mas trago como bônus aqui
Top REITs. Lá no começo do vídeo eu já expliquei o que são REITs, são parecidos, similares com fundos imobiliários. Então você que gosta de fundos imobiliários, saiba que você pode investir em ativos do setor imobiliário, só que direto nos Estados Unidos, tá? E o mercado lá é muito, mas muito maior do que aqui no Brasil e estamos com grandes oportunidades lá no mercado dos Estados Unidos, no mercado de REITs, tá? Você pode ganhar dividendos todos os meses em dólar, aí com inquilinos super interessantes, com imóveis maravilhosos, espalhados pelos Estados Unidos, espalhados até pelo mundo, tá? O mercado de REITs realmente é muito maior do que o mercado de fundos imobiliários aqui do Brasil. E algo que é muito importante, que nós temos que pensar, é que, infelizmente, nós brasileiros estamos ficando cada dia mais pobres frente ao mundo, né? Recentemente, eu tive viajando, quem me segue aqui sabe, eu viajo pra caramba, muitas vezes faço vídeo de outros países, né? Recentemente estive aí em Aruba, Curaçao, e lá tudo em dólar, tá? Só pra você ter uma ideia, eu paguei uma cervejinha pequenininha, 7, 8 dólares. Então, se a gente colocar na conversão de hoje, realmente quase 50 reais uma cerveja. É muito caro. Aí tem aquele pensamento, pô, mas aí você vai viajar? Meu amigo, eu gosto de viajar, eu tenho meus sonhos, eu trabalho para isso, né? E quem converte não se diverte. Porém, se você investir nos Estados Unidos como eu faço, cada dia mais você vai sentir menos problema com isso. Porque os seus dividendos que você vai receber, e eu faço isso, todo mês eu recebo dividendo em dólar das empresas que eu invisto, dos fundos imobiliários, lá fora os REITs que eu invisto, cai na minha conta corrente e é isso que eu uso para gastar lá, tá? Então eu tô ganhando em dólar e gastando em dólar, me dói bem menos do que levar em reais, tá certo? Bom, então é importante que você entenda que investir nos Estados Unidos, além de proteger o patrimônio da sua família, hoje é essencial para você não ficar cada dia mais pobre frente ao mundo. Aí tem gente que vai falar, ah, André, mas o mundo não vai acabar, o Brasil não vai acabar, eu não pretendo viajar. Só que se amanhã acontecer alguma coisa, a gente não sabe o que pode acontecer com o mundo. Você precisar mudar de país, meu amigo, você vai sofrer. Então é melhor você realmente ter parte do seu patrimônio dolarizado. Então vamos lá. Agora eu vou te mostrar 3 top REITs que pagam dividendos mensais, bons dividendos, considerando o mercado americano, em dólar, tá? E você ainda tem a grande possibilidade de ter uma forte valorização histórica, tá? E receber dividendos aí todos os meses. Primeiro que eu trago aqui é o O, né? A sigla que você vai encontrar na Bolsa dos Estados Unidos. É o Realty Income Corporation, tá? Hoje custando uma ação 57 dólares. Mas detalhe, nos Estados Unidos você pode comprar uma fração, $1 você já pode comprar aqui um pedacinho dessa ação, tá? Lá nos Estados Unidos você tem essa possibilidade de comprar frações. Então, $1, $2, $3 você já pode investir aqui nesse REIT, que eu também tenho na minha carteira e acho ótimo, tá? Inclusive, nos últimos 12 meses, o O, né, o REIT, no caso, ele se valorizou 14%, tá certo? E está pagando um dividend yield em média de 5,49% em dólar e paga todos os meses, tá? Atualmente, como eu disse, ele pagou 5,47% e a média dos últimos 5 anos também super atrativa, 5,5%. Lembrando, em dólar e ainda tem um grande potencial de valorização, porque os REITs nos Estados Unidos, eles funcionam como ações, diferente dos fundos imobiliários aqui. Inclusive, como eu citei no começo do vídeo, o gestor, né, enfim, a empresa, no caso, a Realty Income, ela pode captar empréstimo junto ao mercado com taxas mais baixas e investir em outros países, até se ele quiser, ganhando mais aluguel, né, do que está pagando de juros nos Estados Unidos, porque os juros nos Estados Unidos é muito mais barato do que aqui no Brasil, tá certo? Olhando aqui a lucratividade do Realty Income, a gente vê que o fundo tem receitas crescentes e um lucro também crescente, tá mostrando que realmente ele é um REIT de bastante sucesso. Bom, o modelo de negócios hoje do Realty Income, bom, eles possuem mais de 15.450 propriedades, né, em 90 setores diferentes, alugados para mais de 1.500 clientes em todos os 50 estados dos Estados Unidos. No Reino Unido e em outros países da Europa também tem aí bastante imóvel, tá? O legal disso é o quê? Ele não tem uma concentração em poucos imóveis, tem muitos imóveis, muitos inquilinos. Então, meu amigo, é um REIT que vai te trazer mais segurança e você vai receber os seus aluguéis tranquilo, tá? O próximo que eu trago aqui é o STAG, ele que é um REIT focado em propriedades industriais, tá certo? Então, meus amigos, indústrias que querem procurar grandes imóveis, o STAG fornece isso, tá certo? Bom, e hoje, para você ter uma ideia, o STAG está custando aí uma ação $35, mas você pode comprar $1, $2, $3 nos Estados Unidos, tá? Você não precisa gastar $35 para ter um pedacinho aí do STAG. Bom, ele caiu nos últimos 12 meses, 5,6%, porque também a gente viu um problema com inflação lá fora, a gente está vendo os juros ali se mantendo em alta histórica nos Estados Unidos, mas a tendência é de queda na taxa de juros dos Estados Unidos, é isso que eu acredito, não tenho certeza,
mas eu acredito que pode acontecer. E aí os REITs vão subir bastante e estão em grandes oportunidades, como os fundos imobiliários no Brasil, tá? E ele pagou aqui nos últimos meses 4,2%, lembrando que ele também paga todos os meses, né, e dividendos em dólares. Bom, atualmente ele pagou 4,2% e a média dos últimos 5 anos também vem pagando em torno de 4%. Olhando aqui as receitas do REIT, o STAG, né, vem também crescendo, também não tivemos prejuízo aqui nos últimos 10 anos e a gente vê que a linha de lucro líquido também se mantém bem estável, tá? O STAG hoje, a gente tem aqui 41 estados com imóveis aqui do STAG, sendo que são 591 propriedades hoje ali focadas para o STAG, tá? Então também bem ali diversificado. Bom, o próximo REIT que eu trago para você é o LTC Properties, né, que também hoje custando $34, mas você também pode investir $1, $2, tá? E ele se valorizou nos últimos 12 meses 16,8% e ainda pagou de dividendos 6,6%. Olha que beleza, tivemos uma baita valorização, mais um belo de um dividendo, tá? Olhando aqui os dividendos históricos, são 6,6%, né, nos últimos 12 meses, mas nos últimos 5 anos ele pagou quase 8% aqui de dividendos. Olhando aqui as receitas e o lucro também, super atrativo aqui para o REIT, no caso. Então também mais um REIT que eu trago aqui para você bem interessante. Então entenda que os REITs podem ter um forte crescimento, além de pagar bons dividendos lá nos Estados Unidos. Aí eu vou trazer o parceiro do nosso canal, que é a Nomad. Eu inclusive viajei com o cartão da Nomad agora recentemente para Aruba, Curaçao, e eu vou te garantir, foi o cartão mais barato, tá? Eu não vou citar aqui a concorrência, mas eu usei outros cartões, né, em países que eu já viajei e tem taxas escondidas, às vezes, que eu fiquei bem decepcionado. A Nomad não tem, realmente é um cartão muito aceito, você não vai ter problema, é aceito em mais de 180 países e realmente te dá muita segurança e $1 mais barato, com taxas que não são escondidas, tá? Que eu fiquei bem chateado com isso que aconteceu comigo. Bom, vou deixar aqui o QR Code para você abrir sua conta sem taxa de abertura, detalhe, tá? Sem taxa de abertura. Vou deixar aqui o QR Code para você e um link aqui embaixo na descrição do vídeo e fixado no primeiro comentário também. Lá você vai conseguir abrir sua conta sem taxa de abertura. Detalhe, lá também é sem taxa de corretagem. Então você pode investir $1, $2, $3, não vai pagar corretagem. Em outras corretoras vizinhas você vai pagar corretagem e aí, meu amigo, vai se danar, tá? Como eu falei, tem cartão de débito aceito em mais de 180 países, é $1 mais barato, tá certo? Muito bem aceito. O atendimento é 100% em português, então fica tranquilo, tua conta tá lá nos Estados Unidos, o atendimento 100% em português e com segurança, não precisa ter medo, meu dinheiro vai sair, vai fugir, é a mesma coisa do Brasil, tá? Você tem todos os órgãos americanos protegendo o teu patrimônio lá também, tá bom? Para quem gosta de viajar, tem sala VIP lá em Guarulhos, então faça uso, se você é cliente da Nomad, né? Se não é, faça agora a sua abertura de conta. Detalhe, tá? Já ia esquecendo, bônus especial para quem abrir pelo meu link ou pelo QR Code, tá bom? Utilizando o cupom 40 dias, tá certo? Você vai garantir até $40 de cashback em todas as suas conversões dos primeiros 15 dias. Então aproveita, tá bom? Um grande abraço para você, espero que você tenha gostado desse vídeo e até o próximo.